No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre as ações do Poder Judiciário para promover maior aproximação com a sociedade. Veja também, Juiz de Maracanaú realiza ação voltada para jovens em conflito com a lei. E projeto que evita conflitos na fase pré-processual é exemplo de boa prática. Trabalho realizado pelo juiz Augusto César de Luna Cordeiro, da 2ª Vara Civil de Maracanaú, vem ajudando jovens a evitar reincidência em atos infracionais. A iniciativa rendeu o primeiro lugar no Prêmio Melhores Práticas de Gestão 2015, conferido pelo Poder Judiciário cearense. Na comarca de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, assuntos envolvendo jovens em conflito com a lei são tratados pelo juiz Augusto Luna. Mesmo acumulando outras funções na 2ª Vara Civil, o magistrado reserva tempo para realizar audiências de acompanhamento dos jovens que cumprem medidas em meio aberto. As reuniões não são obrigatórias, mas o juiz faz questão de promover essa aproximação. Antes, como é que era feito? O juiz simplesmente homologava o pedido do Ministério Público, né, para que os adolescentes cumprissem, e assim era definido pelo juiz e pelo promotor como é que essa medida ia ser cumprida sem uma consulta anterior ao adolescente, para saber se ele está trabalhando, saber se ele está estudando. Isso não era feito. Isso, às vezes, eu notava que, às vezes, atrapalhava, né, o estudo do adolescente, atrapalhava o trabalho. Então, tinha situações em que ele já estava tentando se reinserir à sociedade, tentando se reintegrar à sociedade, e aí vinha uma medida socioeducativa e atrapalhava, né, essa reinserção. Então, notando isso, tivemos essa ideia de implantar essas audiências. Para o êxito do trabalho, o magistrado promoveu parceria com a Prefeitura, que fornece equipe especializada de pedagogos e assistentes sociais. As audiências também contam com a participação da Defensoria Pública. Nos encontros, realizados a cada 6 meses, o juiz define tarefas que devem ser cumpridas para que o jovem não seja encaminhado a centros de internação. Também faz perguntas sobre o nome da escola, o uso de drogas e a situação familiar. Os adultos responsáveis acompanham a audiência e se comprometem a acompanhar o jovem. O principal objetivo do projeto é aproximar o adolescente da justiça e fazer com que ele realmente se comprometa com o cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto. A partir desse momento que ele senta com o juiz, com o promotor, com a equipe socioeducativa, com a equipe do CRES, a parceria que a gente tem com a Prefeitura, ele define, todos definem juntos quantas horas eles vão cumprir de medida socioeducativa, durante quanto tempo essa medida vai ser cumprida. Esse rapaz de 17 anos participou de um roubo. A mãe dele chegou apreensiva para a audiência e saiu aliviada ao saber que o filho teria uma segunda chance para se redimir. Amei demais essa segunda chance que o juiz deu ao meu filho. Gostei sim e vou cumprir. E vou ficar ao lado dele. O que eu puder fazer por ele, eu vou ficar. O jovem está arrependido e disse que vai aproveitar a oportunidade oferecida pelo juiz. O melhor que eu pensei que eu poderia ter, né? Pensei que eu não ia ter uma segunda chance. Ele me deu, agora eu estou feliz, né? Agora eu voltar para a sociedade e fazer o que é certo. O projeto da 2ª Vara Civil de Maracanaú teve início em 2013 e foi reconhecido este ano como melhor prática de gestão do Judiciário. Toda a equipe da 2ª Vara Civil de Maracanaú é responsável por organizar essa audiência, os atos necessários para que essa audiência aconteça, ofícios, intimações, enfim. Toda a equipe é comprometida, né, com essa audiência. Então a gente fica muito satisfeito em ter esse reconhecimento pelo Poder Judiciário e mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito e está dando alternativas para que o nosso Poder Judiciário possa ser mais sério e prestar uma atividade jurisdicional mais adequada. A orientadora social Elaine Marques participa das audiências desde o início do projeto e relata a evolução percebida. Eu já acompanho essas audiências há quase 3 anos, né? Eu sou do começo desse projeto, né? E eu observo que a gente tem conseguido sucessos, né? A gente não pode falar de 100%, mas eu acredito que a gente já esteja chegando aproximadamente aos 70% de sucesso, coisa que antes era bem diferente, era mais difícil. O doutor Augusto, assim, foi muito feliz depois que ele chegou aqui em Maracanaú, que nós começamos um trabalho
muito bom de valorização desse próprio adolescente, porque assim ele não é julgado, né? Ele é ouvido, na verdade. Segundo o levantamento feito pelo juiz, há cerca de 60 adolescentes da comarca internados em centros socioeducativos. A grande maioria são rapazes. 60% deles não frequentavam a escola, 70% são usuários de drogas e 80% provêm de lares desestruturados. O objetivo do magistrado é oferecer oportunidades e evitar que mais jovens entrem nessa estatística. Começamos com cerca de 20 jovens participando desse projeto, depois fomos aumentando para 30, 40, 50, enfim. Hoje eu acho que nós devemos ter em torno de 250 a 300 jovens que já participaram desse projeto, dessa boa prática, e temos tido assim, resultados realmente satisfatórios. Em Fortaleza, o 2º Juizado Especial Cível e Criminal, localizado no bairro Maraponga, investe na realização de audiências de mediação desde 2011. O objetivo é tentar resolver os conflitos antes que se tornem uma ação na justiça. O esforço tem dado certo. Na sala destinada às audiências de mediação, as partes sentam lado a lado. A conversa informal é facilitada pela mediadora Jeane Catunda. A ideia é que as pessoas envolvidas no conflito possam construir com autonomia e solidariedade a melhor solução para o problema. E para chegar a um entendimento, podem passar horas. Em casos mais complexos, é necessário conversar individualmente com cada parte. As sessões individuais na mediação, às vezes elas são necessárias, né, que a parte vai trazer um fato que a outra parte não conhece. E às vezes ela quer revelar algo mais, né? E o mediador, como facilitador, né, da comunicação e também da negociação, ele vai tentar ver como é que aquela parte vê aquele conflito se resolvendo de forma justa, mostrando, indagando. Nesse momento ele pode fazer perguntas. Os acordos durante as sessões de mediação evitam o aumento do número de processos no juizado. Segundo o titular da unidade, juiz Carlos Henrique de Oliveira, na maioria das audiências, as partes encontram uma solução que compatibilize interesses e necessidades. O magistrado conta que desde 2011 tem investido na desjudicialização dos conflitos. O projeto ficou em segundo lugar entre as boas práticas do judiciário cearense no ano de 2015. No primeiro ano da iniciativa foram realizadas 18 sessões. Apenas 2 terminaram sem acordo. Em 2012, em 20 das 23 audiências, houve consenso. Em 2013 e 2014, ocorreram 26 audiências, sendo 2 sem acordo em cada ano. Já em 2015, das 35 sessões de mediação, somente 5 ficaram sem negociação. Chegamos quase ao êxito total e principalmente evitando a judicialização. As partes saem com o conflito resolvido, com o acordo homologado e sem sequer haver uma ação judicial que poderia gerar maior demanda e principalmente maior custos para a estrutura do Poder Judiciário. O juiz Carlos Henrique também é coordenador do NUPEMEC, Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE. Ele ressalta que constantemente são promovidos cursos de formação de mediadores e conciliadores. A capacitação é dividida em 3 etapas: ensino à distância, aulas presenciais e estágio supervisionado. A advogada Vanusa Peixoto está na última fase. Ela ficou interessada no treinamento porque considera importante investir em métodos alternativos ao processo judicial. As sessões de mediação e de conciliação, elas se tornam fundamental porque as próprias partes procuram reconstituir as relações quebradas, né? E elas mesmas chegam a um possível acordo. Isso é muito importante, né? Isso é importante porque tem benesses para o próprio judiciário, no desafogar dos processos, numa negociação mais rápida e mais célere. Então, todos ganham. Quando o acordo é celebrado, as relações entre amigos, parentes e vizinhos é restabelecida. Foi o que ocorreu com a dona de casa Eliene Gomes da Cruz. Ela saiu satisfeita da audiência. Eu achei ótimo, né? Porque é bom a gente, como é que diz, entrar em acordo, né? Para não ter conflito nessas coisas, né? As sessões também são importantes para que empresas mantenham uma boa relação com seus clientes. O microempresário Michel Feitosa de Menezes já recorreu à mediação algumas vezes e sempre obteve êxito nos acordos. É muito bom para as duas partes, né? Porque eu acho que é um meio que, se você procurar,
rapidinho é resolvido. No próximo bloco, vamos falar sobre projetos de aproximação do judiciário com a sociedade no interior do estado. Voltamos já. Os magistrados cearenses têm se mostrado atuantes não apenas no julgamento de processos, mas também na promoção de políticas públicas para a melhoria da comunidade. No estúdio eu converso com a juíza Samara de Almeida Cabral, diretora do Fórum de Juazeiro do Norte, a 535 quilômetros de Fortaleza. A magistrada vem desenvolvendo atividades de aproximação da população com o judiciário. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Samara, como juíza de Itapipoca, aqui no interior do estado, a senhora realizou o projeto Dialogando com o Judiciário, maior aproximação com a população via programa de rádio. No que consistiu o projeto e como surgiu a ideia? A gente vê que a população tem uma dificuldade muito grande de conhecer o que é o judiciário, né? Muitas vezes por receio de ir ao judiciário, achar que só pode se aproximar do judiciário se houver um advogado, se houver uma demanda já estabelecida, quando não é verdade. O judiciário tem um papel também de informação, até para desjudicializar mais, né? Então, eu vendo essa realidade, eu participando de um projeto que existia lá na comarca de Itapipoca, junto com uma escola de ensino médio e fundamental, um jornalista me procurou: doutora, a senhora não quer participar de um programa? Eu disse, bom, eu vou lá, e participei de um programa com relação a esse projeto. Aí quando eu fui conversar com ele, eu disse, eu tinha muito interesse em falar para a sociedade de alguns direitos que elas têm, que elas não precisariam judicializar, porque já são direitos que existem aqui na cidade, como o seguro DPVAT, que tinham muitas fraudes e que você poderia, sem advogado, buscar esse direito, como também a farmácia popular, quais tipos de medicamento eram cedidos pela farmácia popular, como outras questões de interesse da sociedade mesmo. Aí eles, não, pois vamos criar um projeto nisso. Então a gente passou a gravar temas que eu dizia para o jornalista, ele ia ao fórum, a gente gravava esses temas e a população assistia. E assistia muito, porque toda semana eu recebia pessoas lá no fórum que tinham assistido a programas. Uma, eu me lembro bem que ela disse, doutora, chegou lá, ela disse, olha, doutora, a senhora resolveu a minha vida. Mas o que foi que houve? Ela disse, não, porque a senhora foi na rádio falar sobre a pensão alimentícia e eu estava esperando há 3 anos esse negócio da pensão alimentícia do meu filho e a mãe, a avó do meu filho e o pai dele ouviram o programa e chegaram lá na minha casa e disseram, olha, nós viemos pagar, porque eu devo mesmo, eu ouvi a juíza dizendo na rádio que era algo que eu devia e eu vim aqui, eu quero reconhecer que devo e vou pagar. Que retorno a senhora teve com essa ação? Bom, eu acho que a satisfação realmente era essa, né? De ver que a sociedade estava conhecendo um pouco mais sobre os seus direitos, sendo, então, por isso, um cidadão melhor e também diminuindo alguns conflitos, porque muitas coisas que as pessoas iam ingressar com a ação, elas procuravam, às vezes, o radialista ou, às vezes, me procuravam no fórum. Doutora, será que tem como resolver? E, às vezes, um telefonema se resolvia uma situação e diminuía-se um processo na justiça. O projeto foi um dos vencedores do Prêmio Melhores Práticas de Gestão de 2015 do TJCE. O intercâmbio de experiências positivas tem se tornado constante no Poder Judiciário? Nos últimos anos, o Tribunal de Justiça ele vem se profissionalizando, né? Eu comecei a estudar gestão, porque no direito a gente estuda muito direito, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com muita gente, você vê que se você não tiver uma noção boa de gestão e de gestão de pessoas e gestão de processos, não anda. E o tribunal, ele percebeu isso. Então, ele começou a se profissionalizar nessa questão da gestão. E com isso, ele criou vários programas, dentre eles essa questão das boas práticas, que realmente faz com que a gente passe a conhecer a boa prática do colega. Então, há uma comunicação, né, entre as pessoas, entre os juízes, entre os servidores, e isso faz com que alguma boa prática que esteja sendo realizada numa outra cidade, numa outra vara, a gente possa repetir e dê certo também no nosso ambiente de trabalho. Doutora Samara, então por que é importante o judiciário promover ações de aproximação com a sociedade? O judiciário, nós juízes, nós somos agentes transformadores. Se necessitasse só de uma sentença, só de um papel,
Com a tecnologia que existe hoje no mundo, bastaria um computador. Mas há necessidade, efetivamente, de uma pessoa que sinta o que a comunidade sente, que viva o que a comunidade vive, para que possa transmudar isso para os processos, né? Eu costumo dizer na minha vara que a gente tem que cuidar de cada caderninho, de cada processozinho daquele como uma vida. Porque o papel não fala, mas aquilo dali é a vida de alguém, né, que está buscando o judiciário. Então, o juiz ele tem que ter esse cuidado. A senhora participou da elaboração do atual plano estratégico do Poder Judiciário que estará em vigor até 2020. Que ações de aproximação com a sociedade estão previstas no plano? Bom, o diálogo com a sociedade é uma das bandeiras do plano, né, um dos objetivos institucionais do Tribunal de Justiça, repetindo até um objetivo nacional, que é do Conselho Nacional de Justiça, que é exatamente dialogar mais com a sociedade. O tribunal criou algumas políticas nesse sentido, como estimular a ouvidoria, também melhorou a questão da comunicação do Tribunal de Justiça e, recentemente, foi criado um fórum de diálogo interinstitucional. O que é esse fórum? É exatamente trazer as instituições de fora do Poder Judiciário, que representam a sociedade, OAB, ONGs, universidades, Defensoria Pública, Ministério Público, para discutir os problemas do judiciário e não só discutir, mas apontar algumas soluções viáveis. O que nós buscamos são soluções mais criativas e menos onerosas para o Poder Judiciário. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre as atividades da Justiça em comarcas do interior. Vara, cada uma das divisões de jurisdição de uma comarca, confiada a um juiz de direito. Estamos de volta para falar sobre o esforço de aproximação do judiciário com a sociedade. Nossa convidada é a juíza Samara Cabral, da comarca de Juazeiro do Norte. Doutora Samara, assuntos como combate à violência contra a mulher, campanhas de adoção e projetos de ressocialização de presos têm sido cada vez mais comuns no Poder Judiciário cearense. O TJC se destaca como promotor de políticas públicas? Sim, eu acredito que o Poder Judiciário, na verdade, nacional, desde a criação do Conselho Nacional de Justiça, ele vem com esse forte papel de promover políticas públicas de inserção mesmo da sociedade dentro do Poder Judiciário. Da sociedade como um todo, né? Sendo ela os menores infratores ou menores abandonados, os presos, né? São pessoas que voltarão, que serão cidadãos, né? Então devem ser considerados pelo Poder Judiciário, não só pelo Poder Executivo, como antigamente as políticas eram todas provenientes do Executivo, hoje o Judiciário fortemente está investindo nisso. E como juíza de Juazeiro do Norte, que projetos a senhora pretende realizar na comarca? Estamos implantando lá o SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Foi feita uma parceria com a Universidade lá de Juazeiro, na Faculdade Paraíso. Nós iremos inaugurar o centro, que ficou realmente em padrão internacional. As salas, o que foi utilizado de mobiliário, de computação, de tudo, vai estar no padrão realmente da mediação que eu visitei já em Colômbia, nos Estados Unidos, que visitei em outros estados. Essa é a primeira política efetiva que a gente está tentando implementar lá em Juazeiro. E é importante a mediação e a conciliação na busca de solucionar esses conflitos e também evitar o acúmulo de processos na justiça? Eu, apesar de ser juíza, né, e normalmente o juiz ele gosta de julgar, né? A nossa função, vamos dizer assim, primordial, primeira, seria julgar. Mas eu sempre pensei e sempre tive isso como, vamos dizer assim, forte em mim, que o melhor a resolver o seu problema não é o juiz, não é o padre, não é o pastor, é a própria pessoa, né? E a mediação, ela serve para isso, para demonstrar para a pessoa que ela é capaz de resolver os próprios conflitos dela, que ela tem a oportunidade de fazer isso, que não precisa ela jogar a responsabilidade para um terceiro. Nós hoje aqui no Brasil, nós temos por volta de 105 milhões de processos, dados do CNJ, do Conselho Nacional.
E se viu que não se adiantava. O CNJ, quando foi criado, começou com as metas, né? Meta 2, metas 4, meta 6, e cobrança em cima dos juízes e tal. E antigamente o que se pensava era, o juiz não julga. Quando o CNJ começou com o programa Justiça em Números, e ele começou a colher os dados, e ele começou a comparar o judiciário brasileiro com o judiciário de outros países desenvolvidos, ele viu, não. O juiz no Brasil, ele julga e julga muito. A média do que o juiz julga aqui no Brasil é bem superior, quase o dobro do que julga um juiz, por exemplo, na Europa, num país da Europa. Mas qual é a diferença? Como aqui não existia, né, que agora é uma política prioritária, mas não existia essa participação das partes na solução do conflito, não adiantava o juiz julgar porque aquele processo não resolvia. O CNJ viu, bom, não adianta eu exigir que os juízes julguem, porque os processos não estão morrendo, porque o juiz julga, mas as partes recorrem, e muitas vezes as duas partes. Então, quer dizer, o juiz não satisfez nenhuma das duas. Ou se elas não recorrem e o processo transita em julgado, quem está como devedor se esconde, não paga. Então, o que é necessário? E foi se verificar o que é que ocorria em outros países. Os Estados Unidos vêm há mais de 60 anos implementando essa política da mediação. Em setembro eu estive lá porque eu faço mestrado na parte de gestão de conflitos e fui participar lá de um programa na Universidade de Colômbia e conversei com o juiz lá, o juiz federal lá disse, olha, do começo do ano para agora eu julguei 4 ações. Entraram milhares de ações, eu julguei 4. Todas as outras ações foram resolvidas pela mediação. Então, se você me pergunta se é importante, eu acho importantíssimo. Eu acho, na verdade, vamos dizer assim, é o futuro e é necessário. Porque se continuarmos nesse mesmo caminho, daqui a pouco não serão mais 105 milhões, serão 300 milhões de processos. E aí não adianta nomear juiz, não adianta nomear servidor, não adianta criar comarca, criar varas. Porque nada vai dar vazão a isso. Só as próprias partes resolvendo seus conflitos. Então, a função do juiz, para mim, mais importante hoje, é exatamente ser o intermediador, vamos dizer assim, o incentivador das partes de que elas podem resolver seus próprios conflitos. A senhora considera importante projetos com foco no público infanto-juvenil? Bastante importante, porque eles são o futuro, né? Então, eu acho que quanto antes eles forem inseridos, né, na nossa realidade e na realidade profissional também, melhor para eles e para a gente que já está preparando pessoas para o futuro. Eu participei lá em Itapipoca de um projeto, o nome da escola era Escola Patronato, e eles tinham lá vários projetos dentro da escola para estimular o lado profissional, o estudante, né? Tinha um projeto de jornalismo, que eles tinham um jornal na escola, eles gravavam tipo um programa como esse, entrevistas, tinha um voltado à educação e saúde e tinha um voltado ao direito, que era exatamente o júri simulado. A gente passou um ano preparando os alunos, eu era juíza do júri lá, então levava os alunos da escola para participarem do júri, para assistir ao júri. No final a gente debatia o júri, treinava a pessoa que ia fazer o juiz no dia, o defensor público também ajudava o doutor Rafael a treinar o pessoal que ia fazer a parte da defesa. E no final a gente fazia o júri, né? Então convidava todas as autoridades, era um evento na cidade, convidava todas as autoridades, os estudantes, os pais, e ia para o salão do júri, no fórum, e realizava o júri. Isso, eu fiquei emocionada com o depoimento de um aluno que participou, hoje faz direito aqui na Unifor, e ele disse, olha, eu nunca na minha vida tinha pensado em fazer direito. Quando eu participei, eu acho que ele tinha sido o promotor na época, ele foi o promotor lá no projeto e se encantou pelo direito, e vou fazer direito. Então, quer dizer, foi importante na vida dele isso, né? A gente também tinha uma parceria com as escolas profissionais lá em Itapipoca. Já estou tentando fazer essa mesma parceria lá em Juazeiro do Norte. Alunos lá de comércio, de logística,
de coisas que tinham relações com atendimento ao público. Eles estudavam os primeiros 6 meses na escola e os últimos 6 meses era o estágio supervisionado, e eles faziam esse estágio lá no fórum. Iam fazer exatamente essa parte de atendimento ao público, de pesquisa de processos, de informação, de atendimento ao telefone, e muitos deles saíam de lá certos que iam fazer direito. Então, isso para a gente é muito gratificante. E aí você vê como você dá essa oportunidade, ainda quando jovem, deles verem o que é o judiciário e deles se interessarem por participar do judiciário, né? Visitando as instalações, né? Visita. Aí, lá em Juazeiro agora a gente está com um projeto, tentando fazer essa mesma parceria, né? E também estamos tentando criar um projeto numa escola que foi implantada lá, que é uma escola militar, para os alunos terem como oportunidade de contraturno irem para o fórum, ter essa primeira experiência do primeiro estágio, da primeira oportunidade de servir à sociedade. Doutora Samara, e qual o novo perfil do juiz na sociedade atual? Hoje, o que a sociedade, as pessoas esperam do juiz é uma pessoa atuante, uma pessoa socialmente responsável. Então, a sociedade ela quer efetivamente um juiz proativo, um juiz que conheça o espaço que ele vive, o meio que ele está inserido e que, junto com a sociedade, ele possa transformar o nosso país para algo melhor, né? Eu conversei com a juíza Samara Cabral. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJC Oficial. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.